Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Muito obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Nós estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje nós vamos falar sobre a qualidade do sono do brasileiro. E para esse assunto nós estamos recebendo em formato virtual a doutora Silke Weber, que é professora da Faculdade de Medicina de Botucatu e também ela é médica do Hospital das Clínicas de Botucatu. Professora, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Olá a todos que estão assistindo. Agradeço muito o convite e fico feliz que tenho a oportunidade de discutir um assunto que é muito importante na vida de todos nós aqui. Muito bem. E algumas pessoas não percebem porque estão dormindo, né, doutor? Então fica difícil a gente identificar esse problema. É claro que é uma brincadeira, mas nós vamos citar aqui que o Brasil tem cerca de 73 milhões de pessoas com distúrbios do sono. É quase que um terço da população brasileira. Doutora, por que tanta gente tem dormido mal nos últimos tempos? É verdade, uma grande parte da população hoje sofre de alguma forma de distúrbio do sono, seja uma dificuldade em manter o sono ou em iniciar o sono, dormir, na verdade, tempo de menos do que seria necessário para dormir, ou tem dificuldades respiratórias durante o sono, ronca, tem apneias, né? Ou mexe muito durante o sono, e com isso sofre a qualidade do sono. E o dia seguinte acaba levando as repercussões, seja em forma de sonolência durante o dia, dificuldade de concentração. As causas disso estão muito relacionadas mesmo aos nossos estilos de vida que mudaram muito. Seja que a gente acaba ficando com uma exposição de luz artificial mais tempo, e perde o estímulo de ciclo vigia com a luz natural, seja porque a gente está colocando cada vez mais atividades durante o nosso dia, seja porque a gente está se conectando, né, o tempo todo em mídias sociais e carregamos a sensação que precisamos ficar conectados constantemente, precisando responder, precisando ver, né, de imediato, né, o que está sendo mandado para nós. A gente chama isso de a nossa sociedade 24 horas. Então, 24 horas no ar, a gente acaba não tendo tempo para descansar. Bom, doutor, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente qual que é a função do sono no corpo humano. Cada atividade tem uma função, né? Alimentação para que a gente possa manter as atividades. O sono também deve ter uma função, ele não está no nosso corpo à toa. Explica para a gente o porquê que é importante a pessoa ter ali, como se fala, né, as 8 horas de sono todos os dias. A função do sono não está aí à toa, né? Tá? A gente tem que dormir um terço da nossa vida, a gente está dormindo, né? Tá? Então, o sono ele tem uma função muito importante para o nosso organismo. Durante o sono, muitos dos nossos sistemas, tá? O cardiovascular, né? O sistema digestório, tudo precisa de um tempo de relaxamento, de recomposição, que acontecem durante o sono. O nosso cérebro, que capta todas as impressões, né, e que trabalha durante o dia, o tempo todo, ele, durante o sono, ele se reorganiza, ele consegue sequenciar informações entre as mais necessárias, delete as menos necessárias, para conseguir trabalhar bem no dia seguinte de novo. Então, o sono hoje, sabemos que tem, não só nesses relaxamentos, né, de sistemas, funções importantes, como na nossa modulação de liberação de hormônios, e essa modulação, né, são hormônios relacionados ao bem-estar, os próprios hormônios que controlam o nosso ciclo de sono e vigília, né, tempo em que a gente tem que sentir sono e tem que ficar desperto, o ciclo dos hormônios, dos mediadores que regulam a nossa saciedade, ou a nossa fome, né, tá, de apetite. Então,
eu não dormindo bem, né? Eu fico com mais ansiedade, com mais sensação que eu preciso comer mais. Tem vários hormônios, como o hormônio de crescimento que é liberado durante a noite. Os nossos mediadores de defesa, de imunidade, né, defesas contra infecções, eles também respondem, eles também acompanham um ciclo circadiano, ou não dormindo bem, atrapalham a liberação ideal desses mediadores que ajudam na defesa, né, do nosso corpo, do nosso organismo contra bactérias, vírus, afecções infecciosas todas, né, que a gente está exposto todos os dias. Então, tem N influências, né, tá, que a gente está hoje percebendo que acontecem quando a gente não dorme bem. Muito bem, doutor. Agora, uma pessoa que passa um dia agitado, teve um dia ruim ou teve algum problema durante o dia, pode ser que tenha uma noite ruim, pesadelos, não consegue dormir, a tal da insônia. Uma vez, né? Isso pontual. Quando é que a pessoa, o cidadão, o paciente, para vocês, começa a se preocupar, deve se preocupar, para que isso seja um distúrbio, uma doença, algum problema significativo para a vida dele? É claro que um dia tudo bem, acho que é perdoável, mas quando isso se torna um problema na vida de alguém? Hoje a gente pensa que, assim, a gente tem uma regra mais ou menos simples. Se você tem problemas em mais de 3 dias na semana, ou 3 noites na semana, em 3 meses seguidos, você precisa procurar alguém para tentar resolver, tá? Que isto não se alinha mais sozinho. Uma noite ruim, todos nós temos, e a gente tem que aceitar. A gente tem dia bom, tem dia ruim, a gente tem noite boa e noite ruim. Então a gente tem que aceitar, né? Tá? Isso faz parte do nosso ciclo. Agora, quando aquilo se perpetua, sim, é necessário buscar ajuda, é necessário conversar com alguém. Quais medidas podem ser feitas para interromper esse ciclo vicioso, né? Tá? De evoluir para uma piora da qualidade do sono cada vez mais. Muito bem. Existe algum distúrbio mais comum? Não sei se esse é o mais comum, mas é o mais grave também, mas o ronco é um deles, né? A apneia do sono. Queria que a senhora falasse um pouquinho disso, por favor. Na verdade, os dois problemas mais comuns, um é a chamada insônia, a dificuldade para pegar no sono, que está muito relacionado a essa nossa visão 24 horas por dia. Então, a sobrecarga de atividades nossas no dia a dia. E o ronco e a apneia. O ronco e a apneia, hoje, a gente dá uma ênfase muito importante, porque é a causa, é uma das, ela é párea com a insônia, e o ronco e a apneia obstrutiva do sono, eles têm uma relação direta com doença cardiovascular, com hipertensão, com doença cardiovascular, que é a arteriosclerose, de entupir, de dar angina, de dar dor no peito, de poder propiciar um infarto, de poder contribuir na evolução para um derrame, de poder contribuir para arritmias, né, alterações no ritmo do batimento do coração, com desfechos ruins. Então, o ronco e a apneia hoje, a gente tem enfocado muito nas discussões do bem-estar, e, inclusive na área médica, né, tá como um dos fatores contribuintes importantes para doenças crônicas, como doenças cardiovasculares e doenças metabólicas, como o diabetes tipo 2. Certo, doutor. E uma coisa que vem aumentando também gradativamente junto com a piora do sono do brasileiro, como a gente falou no começo, 73 milhões de indivíduos no Brasil estão dormindo mal, é o uso de medicamentos para dormir, né? Mais relacionado principalmente com a insônia. De que forma a senhora avalia esse aumento do uso de medicamentos para dormir, até muitas vezes sem receita médica, né? Esse é um problema imenso, porque a medicação, não existe medicação que não tenha um efeito colateral. Não existe uma medicação hoje, indutora de sono, que não crie um mecanismo de acostumação e de vício. Toda medicação hoje para o sono,
ela vai tirar alguma fase, algum das partes importantes dos diferentes momentos do sono. Seja pegar e encurtar uma fase profunda do sono, seja diminuir a fase dos sonhos que a gente tem durante o sono. E hoje, cada vez mais se recomenda interromper esse processo de não dormir bem, de ter, né, essas queixas de insônia, não com medicamentos, e sim com o que nós chamamos de higiene do sono e uma terapia comportamental. Mudar hábitos de vida, mudar ativamente processos, né? Tá? De mentalização, né? E sair do problema sem o uso de uma medicação. É possível a gente trazer aqui É fácil. algumas dicas, doutora, para as pessoas conseguirem esse objetivo? A senhora falou de higiene do sono, gostaria que a senhora explicasse um pouquinho mais. A senhora falou também, foi dando dicas aqui já durante a entrevista, né? Que o uso muito de celular, a gente totalmente conectado, desligar o celular um pouquinho mais cedo. Gostaria que a senhora falasse para quem está nesse início, que não chegou naqueles 3 meses ainda, mas já percebeu que não está conseguindo dormir direito. O que fazer em casa antes de tomar medicamento, antes de procurar um profissional médico? Acho que é fundamental a gente reavaliar quando a gente começa a ter dificuldade do sono, quando a gente começa a ver, nossa, eu estou dormindo menos, cada vez menos, acordando mais cedo, estou demorando para dormir, tá? A gente se conscientizar, ter hábitos saudáveis, alimentação saudável, atividade física regular, né? Controle do peso, não fumar, não usar bebida alcoólica antes de dormir, que relaxa a musculatura demais, que tem um efeito sedativo e tira a qualidade do sono. Ela pode dar a falsa sensação, né, de que eu vou relaxar e dormir melhor. Não. O uso do álcool, semelhante aos medicamentos, né, tá? Indutores do sono, acaba alterando a qualidade do sono, né? Tá tirando um pouco do poder regenerativo. E algumas dicas são fundamentais. Ter um espaço bom para dormir, onde eu só durmo, sem ter aparelho de televisão, sem deixar o celular ligado no lado, sem, sem deixar rádio, música junto no ambiente de dormir. Manter horários regulares de sono. Então, eu preciso criar um ritmo certo, tá? Não variar. Um dia eu acordo às 7, outro dia eu acordo às 10, 11 horas da manhã, outro, vou dormir meia-noite, vou dormir às 2 da manhã, outro dia vou deitar às 10 da noite. Sempre manter uma regularidade na hora de dormir, na hora de acordar, independente se é dia de semana ou se é fim de semana. Ter um pouco de exposição de luz natural logo de manhã, para ativar o meu relógio interno, a percepção do relógio interno de claridade, de luz de dia, para eu ter uma percepção melhor quando começa a ter noite, perda da claridade natural. Não usar computador, celular até tarde da noite. E se eu preciso, ativar aquela tecla que tira a luz azul. A luz azul, essa onda azul, ela ativa núcleos do meu cérebro que me mantém acordado ininterruptamente. Certo. E um detalhe que a gente tem também com relação às pesquisas feitas pela qualidade do sono é que um público jovem tem sofrido mais com os distúrbios, né? Acredito eu, muito ligado à questão da tecnologia. Para esse público específico, há alguma dica especial, alguma orientação para que eles possam entender primeiro a preciosidade que é o sono e conseguir fazer o uso mais tranquilo desse momento do dia? Eu concordo mil com você. O mais importante é mesmo eles entenderem o quão importante é ter uma boa noite de sono e o quão importante é que eles tenham pelo menos 8, 9 horas de sono.
Hoje, a gente vai olhar, as nossas crianças, os nossos adolescentes não dormem mais 9, 10 horas, porque eles põem um monte de atividades que seja, né, o encontro online, os jogos online, os bate-papos online, né, com os amigos, e que faz com que você atualizar a sua mídia, ficar olhando, né? A gente entra hoje no Instagram, no TikTok, e de repente passou uma hora, a gente nem vê, né? Porque vai passando uma coisa atrás da outra, e a gente nem se dá conta o quanto tempo nós já estamos perdendo, entre aspas, né? Mas nós estamos ligados a essa atividade. Então, colocar limite mesmo. Dizer que depois das 10 horas eu não uso mais, não olho mais, né? Tirar o celular, ter a ciência e colocar isso no grupo de amigos. Gente, ó, eu vou desligar meu celular depois das 10 da noite, então não adianta mandar mensagem que eu vou ver só no dia seguinte, para tirar o peso, né, social que tem de receber uma mensagem e não responder de imediato. Para o grupo jovem, né, tem essa pressão social do grupo muito grande de ter que responder de imediato. Então, nós temos relatos de jovens que ficam com o celular dormindo embaixo do travesseiro e quando faz blim, 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 porque chegou uma mensagem, tá? Eles acordam e ficam digitando, né? Mandam emoji, né? Então, a gente tem que trabalhar essa conscientização em casa, com os meninos, né? Tá? Em grupos, né? Tá? Para que seja uma decisão em grupo, né? Ok, nós desligamos o celular às 10 da noite. Perfeito, doutora. Para finalizar, quando você identifica uma doença do sono, algum problema com relação a isso, eu acredito que a grande maioria das pessoas não sabe a quem recorrer. Qual o tipo de médico, qual especialista que pode fazer o acompanhamento, que pode fazer o atendimento desse tipo de situação? A doutora Silke, ela é otorrinolaringologista, uma palavra bonita de se falar aqui. Esses são os médicos indicados, doutora? Na verdade, eu sou otorrinolaringologista, mas com especialização em medicina do sono mesmo. Então, hoje, quem pode ajudar a identificar qualquer problema de sono? Existem questionários, protocolos de investigação, né, que qualquer médico generalista pode aplicar. Uma vez identificado um distúrbio do sono, precisa ser o médico especialista em medicina do sono. E aí a gente tem um problema que são poucos ainda. É uma área que é mais recente, né? Tá? Há uma demanda a gente ampliar, né, esta especialidade, mas o ideal é que se tenha, que se procure o especialista em medicina do sono. E esse especialista em medicina do sono, ele pode vir de várias áreas: pneumologia, neurologia, psiquiatria, otorrinolaringologia, tá? São várias áreas que dão acesso a esta formação. Então, creio que hoje, né, tá, se abre cada vez mais o leque, né, tá, para cada vez mais profissionais se qualificarem nesta área, justamente para facilitar o acesso à população, né, para resolver um problema que, como você apontou no começo da nossa entrevista, 1/3 da população brasileira tem algum problema com o sono. Doutora Silke, muito obrigado pela sua participação, em dividir com a gente aqui o seu conhecimento, em trazer essas orientações importantes e que a partir de agora, quem assistiu essa entrevista possa dormir melhor. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço e estou à disposição. Obrigado, doutora Silke, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.